A rodada 13 do Brasileirão aqui no canal do Tiquinho do Quero Apostar foi gabaritada. Acertamos todos os palpites que enviando. Quando a dica não foi ganha, ela foi, no mínimo, devolvida. Ontem, empate no do Juventude, o empate no do Botafogo foi reembolsado, mas a gente acertou as duas dicas de finalizações também, tanto do Peçanha quanto do David Braga, os dois finalizaram bastante. Quase acertamos a nossa odd 77, faltou um chute a gol de cada. Espero que alguém tenha pego uma escadinha um pouco mais baixa aí com um chute a gol de cada. Essa aí bateu, foi dica interessante, essas finalizações estão dando muito certo. Eu vou seguir nessa toada aqui no canal com muita paciência. Obviamente, eu digo pra vocês, eu não acerto todos os dias, eu não ganho todos os dias, então paciência quando a gente passar eventualmente por um momento de oscilação. Dicas esportivas aí são de longo prazo, tá? As nossas bets são para longo prazo. Eu convido você a se inscrever aqui e conhecer o meu trabalho, que com certeza você vai gostar. Isso sim, eu posso garantir. Então deixa o like porque é muito importante. O YouTube tem sistematicamente diminuído o alcance, não só meu, mas de todos os vídeos de criadores de conteúdo. Então eu tô vendo todo mundo desanimado. Eu não dependo do YouTube para poder viver, mas eu gosto de fazer esses vídeos aqui para poder me programar, auxiliar e auxiliar pessoas que estão começando, que talvez seja o seu caso, ou que tem um pouco mais de tempo de bet, não tem tanto tempo para poder analisar e gosta de passar aqui para ver quais são as minhas opiniões sobre os jogos para poder se preparar. Então conto com a sua colaboração, o que você puder fazer será bem-vindo. Deixar o like, um comentário, tem um botão de hype aí também, se der aperta, e compartilha o vídeo com um amigo também que pode acabar sendo mais um membro do nosso canal. Seja muito bem-vindo e vamos passar para vocês as dicas desta terça-feira. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, passar para vocês os palpites desta terça-feira, e a gente começa aqui com o confronto do Central Córdoba contra o Cerro Largo. Eu não vou dizer para vocês que eu sou um profundo conhecedor do Central Córdoba. É um time que eu vi com as suas limitações, mas com algumas coisas positivas na Libertadores também. No Campeonato Argentino, o time está conseguindo fazer uma campanha bem complicada, são muitas derrotas nos últimos jogos, e o time tem um pouco de problema no lado ofensivo também, né? É um time que tem uma média de gols muito alta, então isso tudo me preocupa por um favoritismo numa cotação de 1,53. É uma equipe que tem uma certa organização, o futebol argentino é técnico, mas se a gente for olhar os resultados em casa aqui, deixa a gente com bastante pé atrás. Só uma vitória diante do Táchira, um adversário venezuelano muito fraco. Então esse favoritismo do Central Córdoba, que é 1,53, eu acho um pouquinho exagerado. Mas ao mesmo tempo, o adversário é super fraco. Cerro Largo, o campeonato uruguaio, já é um campeonato tecnicamente muito ruim e ainda assim a equipe consegue perder a maioria dos seus jogos fora dos seus domínios. No geral também é uma equipe que gosta de jogar com a bola aérea, cruzamentos na área e que obviamente vai tentar se fechar aqui para poder segurar e eventualmente conseguir um contra-ataque. Um confronto de nível técnico baixo, com médias de gols baixas, então o meu cenário de pressão aqui e finalizações é o que mais me agrada. Eu separei dois jogadores para vocês no mercado de finalizações e eu vou mostrar para vocês na tela lá do Player Stats. Eu vou pegar aqui como base, ó, olha o jogo contra o Táchira, que é um cenário parecido com o de hoje. O Matias Perejo finalizou 3 vezes, isso jogando 46 minutos apenas, e o Gaston Veron finalizou 6 vezes, isso com 27 minutos. Então, são dois jogadores que tendem a finalizar bastante, que tem médias altas aqui, que devem ter boa minutagem neste confronto também. Então, peguei os dois aí para ter pelo menos 2 finalizações nesse jogo, e é a minha dica dessa partida do Central Córdoba para vocês. No segundo jogo, a gente tem o Bahia recebendo o América de Cali, e o Bahia voltou com tudo dessa pausa, né? Conseguiu vencer não só a equipe do Fortaleza na Copa do Nordeste, e venceu o Atlético Mineiro também num duro confronto pelo Brasileirão. O maior ponto aqui começa a ser o desgaste, né? Porque o William José mesmo já sentiu, ele vai ser substituído pelo Lúcio Rodrigues, e o Rogério Ceni pode fazer algumas pequenas mudanças. A dúvida aí na ponta direita se vai jogar o Ademir, ex-Atlético, e também o Cauli, que entra e joga muito bem. São dois excelentes jogadores, e o Pulga, pelo lado esquerdo, tá devendo um pouco. Ele tinha uma média mais alta de finalização, de chutes a gol, não tá finalizando tanto, mas o Bahia é um time técnico, forte defensivamente, bom meio-campo e um ótimo ataque. É um time que consegue pressionar bastante. Meu ponto de risco aqui para esse confronto fica por conta do desgaste de jogos seguidos. Então o Bahia jogou dia 9, jogou dia 12, agora vai jogar no dia 15, então 3 em 3, mas também se preparou 30 dias, né? Tem que conseguir se manter. O América de Cali conseguiu avançar de forma tranquila nessa Copa Sul-Americana, estava no grupo do Corinthians e conseguiu aí empatar com o Racing, segurou o próprio Corinthians em casa e teve algumas mudanças em termos de jogadores, porque
O time perdeu o seu artilheiro, que era o do Van Vergara, mas foi ao mercado aí e conseguiu alguns bons jogadores. O John Murilo e o Dylan Borreiro, que inclusive jogou no Cruzeiro, além do Kenner Gonzalez. Os três entraram em campo aí no último jogo desta equipe, que foi um 0-0 aqui. É um time que, como eu falei, é difícil de ser batido, só perdeu um dos últimos 10 jogos, mas também que não é um primor técnico não, tá? Pegando os jogos casa fora, a gente vai ter um Bahia aqui com uma média de chutes e de gols muito alta e um América de Cali difícil de ser batido, empatando muito seus jogos. É um time que sabe amarrar os confrontos, inclusive, como eu falei, amarrou diante do Corinthians, segurou o próprio Huracan também já. Então é um time chato, catimbeiro, o jogo vai ser um pouquinho tenso aqui. Vamos dar uma olhada só na média de escanteios desse jogo. O Bahia em casa não tem uma média muito alta, só 4,5, então olhos em linhas muito esticadas para o lado do Bahia. A média de gols já é bem alta, a média de 1,9 aqui. Então a gente está bem embasado com esses gols do Bahia e o fato do América de Cali não fazer tantos gols. Então um gol do Bahia aqui deixa a gente muito confortável, mas ao mesmo tempo, se a gente toma um gol neste confronto, a gente fica aqui num cenário um pouco mais de risco. Para uma odd de 1,54, 1,60 nas casas, eu prefiro, até porque o Bahia, em todos esses jogos internacionais, não foi um time muito incisivo do início, ele teve dificuldade em praticamente todos os confrontos. Não vou filtrar aqui do jogo que o Bahia estava na Libertadores, mas vou fazer um filtro aqui geral para a gente poder acompanhar esse caminho do Bahia dos últimos 20. Bahia, hora nenhuma, ele conseguiu amassar os seus adversários na Libertadores. Então ele teve aqui um confronto diante do Boston River, que ele venceu por 1-0, um adversário que era acessível, ele não atropelou. Depois ele empatou com o Inter, o jogo contra o Atlético Nacional também uma vitória apertada, perdeu o jogo diante do Nacional. Então assim, acho um pouquinho arriscado pegar essa linha do Bahia 1,60. Mas ao vivo aqui, a partir de 1,80 eu acho interessante. Um dupla chance para bilhete também, acho que ficamos bem cobertos, assim como é um bilhete no Central e também em Cerro Largo. Eu confesso a vocês que eu tô de olho hoje nas finalizações dos chutes ao gol do Lúcio Rodrigues. Ele perdeu posição na equipe por conta do jejum de gols e hoje, com a ausência do William José, ele tende a ter uma minutagem bastante alta e pode converter. Também tô de olho nas voltas dos chutes a gol do Pulga. É um cara que tinha uma participação ofensiva muito boa. Quem pode crescer aqui, ó, Jean Lucas, que geralmente tem cotações altas pelas casas. O Ademir e o Caule, eles têm revezado, então tem que olhar essa questão da minutagem e pegar em casas que tem substituição mais. Então vamos ficar de olho hoje em Lúcio Rodrigues, Pulga e também no Jean Lucas. As cotações do Jean Lucas, inclusive, geralmente são altas aqui, porque não se espera que ele vá finalizar tanto, mas ele jogando no meio do lado do Everton Ribeiro tem produzido muito bem. Para finalizar a Copa Sul-Americana, a gente tem um confronto do Del Valle contra o Vasco, e o Vasco, ele tá numa situação complicada aqui nesse jogo hoje, viu? Porque o Del Valle é o líder do campeonato equatoriano, está jogando bem os seus jogos, invicto, se não me engano, a 20 partidas no campeonato equatoriano, então é um adversário aqui bastante complicado. O jogo não vai ser no estádio tradicional do Del Valle, porque ele tá para a Copa América Feminina, então vai ser no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, mas tem altitude aí quase que 2.800 metros. Como eu falei, o Del Valle é o líder do campeonato equatoriano e é um time que é bastante forte, tá? O técnico Javier Rabanal vai ter todos os jogadores à disposição, então é uma equipe que vai ser difícil de ser batida aqui, porque vai com força máxima, e você tá vendo aí na tela a escalação provável, que inclusive tem o Casares, que jogou no Corinthians, jogou no Galo, à frente com o Pato Spinelli. É uma equipe técnica bem incisiva e que tende a finalizar bastante, e que também tem uma média de escanteios aqui, que pela altitude tende a ser interessante. No geral aqui não costuma ser muito alto, mas se a gente filtrar aqui pelos critérios casa fora, com certeza a gente vai ter aqui números mais elevados de escanteios. E o Vasco é um time que sofre uma média de escanteios boa aqui, 5 escanteios por jogo jogando fora de casa é muita coisa, e então uma pressão do Del Valle aqui é bastante interessante. O Vasco, por sua vez, chega para esse jogo aqui após ter perdido na volta diante do Botafogo. Eu vi algumas coisas positivas, um Vasco conseguindo criar boas chances, mas o grande ponto é que quando o Vasco toma um gol, ele fica muito desorganizado e sofre uns buracos grandes, e o Botafogo podia ter punido muito mais. Para poder piorar, hoje o time não vai poder contar com o Coutinho, que sentiu mais uma vez, né, um incômodo na panturrilha e não vai viajar, além do Adson, que já estava no departamento médico. Eu vou chamar atenção aqui para dois jogadores de frente que eu tenho gostado bastante. Um deles é o Raio, já peguei algumas finalizações dele, e outro é o Nuno Moreira. O jogador conseguiu finalizar 2 vezes, uma inclusive diante do gol, diante do Botafogo, e estava no meu grupo essa dica também. O Vasco é um time irregular nessa Sul-Americana, protagonizou alguns vexames, inclusive perdendo aí, goleado fora de casa, e a tendência é que o Del Valle pressione bastante. Eu mandei no meu grupo gratuito uma dica que eu vou compartilhar aqui também, mais de 13 finalizações e meia do Del Valle. Acredito que vai ser um jogo bastante incisivo, de criar, fazer finalizações e fazer inclusive saldo para o jogo da volta, então isso é importante. Del Valle é um time que na Libertadores teve média muito alta de finalizações, mesmo contra adversários bons, e que tende a criar. Como eu falei, o Vasco fora de casa é um time muito fraco, muitas vezes não consegue finalizar em gol.
gols e tende a ser pressionado aqui nesta partida. Então eu vou recomendar para vocês aqui, pessoal, o menos 0,25 do Del Valle a vivo e 1,72. Como eu falei para vocês, eu tenho gostado bastante das finalizações do Núñez, tá pagando odd 2,90 para ele finalizar pelo menos 2 vezes. Olha a média dele nos últimos jogos, minutagem super alta, ele tá conseguindo bater essa média aqui nos últimos jogos. Participação ofensiva com o Diniz é muito boa, ele é um jogador que gosta de tentar, não tem medo. Então nesse jogo fora de casa aqui, até alguns chutes fora da área, pode até pegar algumas bolas também que o Coutinho não vai estar. Então vamos com o Nuno das finalizações, achei essa dica bem interessante, uma odd muito alta também. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem um jogo da Série B do Cuiabá contra o Amazonas. Cuiabá vem numa sequência aqui muito ruim, são 4 jogos sem vencer e 4 jogos sem marcar gols. O time, embora tenha um desempenho bom em casa, ele no geral vem jogando mal. E essas limitações ofensivas sempre vão me deixar em alerta numa cotação de 1,64. Por quê? O time que tem uma média de gols baixa aqui de 0,8, se você toma um gol nesse cenário, com uma odd baixa, você tem muita dificuldade de virar. Então a relação de apostas ganhas e perdidas, ela meio que não bate. Cotações de 1,60 são para times que têm um favoritismo grande, uma capacidade ofensiva grande, que você sair atrás tem boas condições de virar. Então a gente fica muito em risco em qualquer dica indo para o lado do Cuiabá por conta desse ataque muito frágil. Mas ao mesmo tempo, a gente tem aqui a equipe do Amazonas, que é a pior do campeonato, a equipe mais frágil de todas, com limitações não só ofensivas, mas em todos os setores. O time até melhorou um pouco os últimos resultados, conseguiu 2 vitórias em casa, conseguiu segurar o Novo Horizontino fora, mas ainda assim, como eu falei, é um time bastante limitado. É um jogo que eu não consigo ir pro lado do Cuiabá por conta dessas cotações baixas, mas também não consigo comprar o último colocado do campeonato fora de casa, até porque os melhores resultados do Cuiabá também são dentro dos seus domínios. Então, é um jogo aqui para poder trazer pro live e ver se surge alguma oportunidade. Vou só trazer para vocês aqui a média de cantos, que do Cuiabá é muito alta, quase 7, e do Amazonas 5,7. Então, cantos do Cuiabá aqui é a única pedida interessante para este confronto e é a minha última dica para hoje. Beleza, pessoal? Então, esses são os meus palpites. Bilhete pronto aí na tela para vocês com aquela big odd tentando estouro. Ontem quase, hein? Faltou um chute indicado. Acertamos um chute no gol de cada um dos dois, hein? Até o final do mês vai vir aquela odd 50, odd 100, aquele estouro. E para isso, a única coisa que você precisa é deixar o like, o seu comentário e fortalecer o nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas entradas para todo mundo.